Meus amores, agora eu vou soltar para vocês o terceiro sonho. O terceiro sonho, meus amores, o terceiro sonho, olha, o sonho do arrebatamento foi o primeiro sonho que eu soltei no primeiro vídeo para vocês prestem atenção. Vocês têm que estar vigilante na segunda vinda de Jesus. E aqui eu marquei aqui, tem a segunda e a terceira vigília. A primeira vigília é a vigília do arrebatamento. A terceira vigília é a da vinda de Jesus. Eu vou ler para vocês agora, justamente esse. É o versículo 30. É o versículo 38. Estou marcando com vocês agora. Eu vou marcar. No primeiro versículo, os servos vigilantes. Olha o que olha o tipo desse versículo. Os servos vigilantes. Vocês têm que ficar alerta. Ó. Esteja cingido os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Entendeu, meus amores? Cada um de nós somos o quê? Lâmpada. Dentro de nós tem que estar aceso. Se dentro de nós não estiver aceso, quando Jesus vir, Jesus não leva nós. Agora eu vou para o versículo 38. Ó. E se vier na segunda vigília, ou vier na terceira vigília, e achar assim, bem-aventurados são os servos, são os tais servos. Então, meus amores, Jesus já está dizendo, a primeira vigília e a segunda vigília. Então, é a segunda vinda e a terceira vinda. Se Jesus, quando Jesus vir, se vocês estiverem assim, pode ter certeza que bem-aventurados são vocês. Se vocês não estiverem assim, vocês vão ficar para grande tormenta. E se depois, quando for na terceira, não fica mais nem para tormenta. Então, vai logo, né? Então, por isso que eu digo, estou lendo a palavra de Deus, estou explicando, o que eu entendo aqui, eu passo para vocês. Não entendi, eu não passo para vocês, mas o que eu passo aqui, Jesus me dá entendimento e sabedoria, eu passo para vocês. E vocês entenderam, né, meus amores? Aqui, ó, ele já está dizendo, no primeiro versículo aqui, ele disse assim, ó, é Lucas 12, o versículo 35, ó. Esteja cingido os vossos lombos e acesa as vossas candeias. O que é que Jesus quer dizer com isso? Que nós estejamos preparados para a vinda dele. Jesus apareceu para mim mostrando isso, que é justamente para a gente se preparar para a vinda dele. Não está preparado, não sobe com ele não, vai ficar para grande tormenta. Então, se ficou para grande tormenta, se perder a terceira vigília, tá, né? Eu estou lendo o que está escrito, é o versículo 38, vou ler para vocês de novo, ó. E se vier na segunda vigília, ou se vier na terceira vigília, e achar assim também, bem-aventurado são os tais servos. Vocês entenderam, meus amores? Está muito bem explicado. Ainda tem uma oportunidade depois da vinda de Jesus, para quem for ficar na terra, se não se marcar. Se vocês se marcar com a marca da besta, se vocês se curvarem perante a besta, Deus está lá, não só Deus está vendo. Vocês não têm parte com Deus, não. Então, por isso que eu digo, é melhor andar em vigilância nessa agora. Se for para a próxima, já sabe, né? Se marcar, não pertence a Jesus, não, pertence ao inimigo. Meus amores, a palavra de Deus tem que ser correta. Agora eu vou soltar para vocês o sonho. Meus amores, eu sonhei que eu estava numa casa. E nessa casa estava eu, minha irmã e Jesus. A minha irmã estava fazendo aula. Jesus estava assim do meu lado pregando o evangelho comigo. Eu estava pregando aqui, Jesus aqui do meu lado, pregando o evangelho comigo. Nós passávamos um tempo juntinho pregando o evangelho, era eu e ele. E meus amores, nós passávamos um tempo, mas não era um tempo muito grande não. Ele parava, nós parávamos de pregar o evangelho, ele ficava uns 3 metros distante de mim. Eu via a roupa dele por dentro, né, assim, o vestido aqui até os pés, aquilo eu tenho uma cobrindo por cima. O vestido até os pés era por dentro, né, era vinho. E aquele outro era um beijezinho claro, né. Então, assim, meus amores, desse jeito Jesus apareceu pra mim. E meus amores, aí ele se esquiava assim, como se fosse pra pegar alguma coisa, né, e ele sumia. Meus amores, quando ele sumia, aí eu ficava olhando, né, aí quando ele aparecia de novo, ele aparecia todo de branco, todo de linho. Aí ele chegava pra mim e dizia assim, tu me espera, eu vou voltar. E eu fazia só assim.
E ele sumia. Aí eu tô esperando por Jesus, né, meus amores? Então, esse aí foi o terceiro sonho que eu tive com Jesus. Aí, meus amores, eu me acordei desse sonho. Fiquei triste porque eu não tinha continuado esperando Jesus no sonho, né? Mas quando eu saí no fundo do quintal, eu senti uma alegria medonha, porque Jesus confirmou o sonho. Porque Jesus botou uma aliança, um arco-íris no céu, mostrando que estava fazendo aliança comigo, de estar pregando o evangelho comigo. Ai, meus irmãos, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Entreguei para vocês esse sonho, entreguei para vocês o versículo da Santa Escritura. Vocês estejam vigilantes para a vinda de Jesus. Ó, como tá curtindo, eu vou soltar aqui mais um versículo aqui que tem tudo a ver com o sonho do arrebatamento. De que medo? Da colheita de Jesus, a colheita que vai ser na terra. Preste atenção. Quando for no final desse vídeo eu coloco a foice que Jesus me mostrou no céu. É a colheita de Jesus, ó. Apocalipse 14. A colheita da terra. E olhei e vi uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha, meus amores, sentado em cima da nuvem é Jesus, que tinha na sua cabeça uma coroa de ouro. Meus amores, é Jesus. Afirmo a vocês, dou certeza a vocês que é Jesus. E na sua mão uma foice aguda. Meus amores, é Jesus. E ele com essa foice na mão, glória a Deus. Presta atenção no segundo versículo. Ó. E outro anjo saiu do templo, chamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Jesus estava sentado sobre a nuvem e o anjo foi lá e chamou com grande voz, né? Então, aí lança a tua foice. O anjo mandou ele lançar a foice dele na terra. E se a hora da seca é vinda, é a hora né? De cegar, né? Cegar, a hora cega é vinda, porque já se forcou, é vinda, porque já a seara da terra está madura. Meus amores, esse versículo é tão bem claro, Jesus já está dizendo que a seara da terra está madura. O último sonho, o quinto sonho que eu tive com Jesus é justamente sobre esse versículo. Eu sonhei, eu vou fazer um vídeo, vou soltar isso aqui e vou soltar o quê? Eu vou soltar o sonho, tá bom? Para não ficar muito grande esse vídeo. Fui, eu amo vocês, Jesus ama vocês.